Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Evangelho oriente a construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está no meio de nós e nós já professamos isto, já nesta Eucaristia, por pelo menos 2 vezes, a terceira agora no texto que ouvimos. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, então a própria Assembleia reunida no nome dele é lugar onde ele se dá a conhecer, onde nós podemos saborear a sua presença. Então, na Eucaristia que estamos celebrando, nós comungamos o Senhor que está no meio de nós, já que ele é exatamente a cabeça do corpo, ele está conosco. O Senhor nós o comungamos na palavra que ouvimos hoje e lemos também em outras ocasiões em casa, na nossa meditação pessoal ou aquela que fazemos na igreja. Ele está na Eucaristia que haveremos de receber, de forma sacramental ou espiritual. Então, nós temos múltiplas possibilidades de estar em comunhão com Ele. Ele está no meio de nós porque estamos reunidos em seu nome. Isso nos dá alegria, a certeza de que nós não estamos sozinhos no caminho, no meio da tempestade, no meio da pandemia. Não, o Senhor está conosco, somos dele, estamos reunidos por causa dele e para experimentar a sua presença. Estamos no mês de setembro para nós aqui no Brasil, desde 1971, de modo gradativo, é celebrado como o mês da Bíblia. Em 71, em Belo Horizonte, quando a arquidiocese fazia 50 anos de caminho. A partir de 78, em todo o Regional Leste 2. E a partir de 85, no nível nacional e até fora do país. Então, estamos num belo caminho onde, no mês de setembro de cada ano, nós nos colocamos reverentes, atentos, sedentos diante da palavra. Palavra que é luz para os nossos passos, lâmpada reluzente para os nossos caminhos. É por isso que a palavra de Deus deve ser um ingrediente importante na nossa experiência de fé. Por esta palavra, Deus nos fala, Cristo fala à sua igreja. E é exatamente no mistério da palavra no qual mergulhamos quando paramos diante dela e permitimos que Deus nos fale. É aí que nós e Deus vamos construindo um caminho comum aqui
no meio do mundo. Setembro também é setembro amarelo, é tempo de cuidado com a vida, é tempo de estarmos atentos aos irmãos e irmãs cuja fragilidade da vida e da história levou esses irmãos a pensar na possibilidade de atentar contra a própria vida. É mês de combate ao suicídio, então estejamos atentos a cada irmão, a cada irmã que parece demonstrar uma inclinação à desistência, à falência, a cada irmão ou cada irmã que tenha falado disso em algum momento. Estejamos atentos, estejamos próximos para que esta vida seja preservada. Temos mais uma vez então, nesta noite de sábado, esses belos textos da liturgia do 23º domingo do tempo comum. Aqui nós estamos no capítulo 18 de São Mateus. O capítulo 18 é onde Jesus faz o que pode ser chamado de sermão da comunidade. São várias instruções. Jesus fala ali da ambição. O capítulo começa com aquela pergunta que aparece entre os discípulos sobre quem é o maior. Depois Jesus fala do escândalo, depois Jesus fala do cuidado com os pequeninos, fala da ovelha que se perde e que é reencontrada e traz alegria ao seu pastor. E depois chegamos a esse ponto em que Jesus nos educa como mestre para a correção fraterna. E esse é um belo passo que nós precisamos aprender de Jesus. Não só aprender que é necessário, porque todos nós nos enganamos, todos nós pecamos, todos nós somos vulneráveis nas decisões, mas mais do que perceber isso em nós, é preciso saber como fazer. E Jesus nos dá exatamente esse caminho, esse itinerário da correção fraterna. E aqui Jesus vai dizendo exatamente como é que essas etapas deveriam acontecer para que a correção fosse feita com amor. E esse certamente é o sentimento inicial que deve conduzir todo o processo de correção fraterna. Correção com amor. Como dizia Agostinho, se te calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige com amor. Se perdoas, perdoa com amor. O importante, então, é exatamente fazer esse processo de correção fraterna mergulhado no amor. Um amor ao próximo, já que o amor ao próximo é a única coisa que devemos aos outros, como lembrou Paulo. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. E quem for capaz disto, cumpriu a lei. Toda a lei se resume neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, motivados por esse amor que brota da nossa experiência de Deus e com Deus, é que nós deveríamos realizar toda e qualquer correção fraterna, que é necessária, mas precisamos aprendê-la do jeito de Jesus, com amor e com os passos devidos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo primeiro em particular, a sós com ele. Depois, se ele não te ouvir, toma mais uma ou duas pessoas, para que a questão seja tratada sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se não for aqui ainda o lugar da conversão, então dize-o à igreja, para que depois de muitas tentativas, depois de a própria igreja ter trazido para si aquele pecador e tê-lo advertido sobre a possibilidade e a necessidade de mudança, e ele não aceitou mudar, aí sim, aí tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa tarefa que Jesus tinha dado a Pedro, no capítulo 16, agora se torna uma tarefa da igreja. A igreja liga e desliga aquele que não quer se converter, e por isso será desligado, e religa aquele que, tendo feito o caminho do pecado e da queda, toma o caminho da volta.
Então aqui é importante, meu irmão, minha irmã, que seja exatamente este o modo como a gente se corrige mutuamente. Vocês a mim, eu a vocês, uns aos outros, porque vamos precisar sempre, sempre da correção fraterna. Mas com esses passos e com esses sentimentos que brotam da leitura de hoje. O primeiro sentimento é o sentimento de amor, assim como Jesus fazia e fez com os pecadores do seu tempo e conosco os pecadores de hoje, que vamos a Ele regularmente na confissão e Ele sempre nos acolhe com um amor misericordioso e perdoador. Fazer isso porque entre nós deve circular um amor. Fazer isto porque a vida do outro nos interessa. A vida do outro nos toca. Como lembrou aqui o profeta Ezequiel, num texto bastante forte. Sim, o Senhor Deus manda dizer algo ao ímpio, e isso não é dito, e aquele ímpio morre porque não foi corrigido e não se converteu, então aquela vida será colocada na conta daquele que não se aproximou para a correção. Se ao contrário foi feita a correção e ela não gerou conversão, se foi feito o convite à mudança e não houve mudança, então esta vida, esta morte do ímpio está só na conta do ímpio. Isto é, deve haver entre nós um interesse pela vida, pelo bem, pela santidade, pela conversão uns dos outros. E tudo isso, repito, exatamente porque estamos mergulhados num mistério de amor. Deus nos ama e nos perdoa sempre, nós nos amamos e vamos ajudando uns aos outros na construção das decisões e dos caminhos. É verdade que não estamos diante de tarefa fácil. Nunca foi fácil fazer correção fraterna. E será tanto mais difícil quando os nossos critérios não forem os de Deus. Será tanto mais difícil quando os passos que dermos não forem como aqueles que Jesus hoje nos sugere. Hoje nós temos um grande mal, que é exatamente a postura de muitos de querer corrigir o irmão na rede social, dando publicidade ao pecado, como se ali fosse o lugar da correção. Rede social não é lugar de corrigir ninguém. Ninguém. A correção fraterna se faz no olho a olho, se faz com algumas pessoas, se faz no cuidado pastoral da igreja. Esse é o lugar onde, respeitando-se o irmão e a sua história, nós o ajudamos e ele a nós a fazer o nosso caminho cotidiano de conversão. E é importante recordar que todo o processo de correção fraterna deveria ser regado de oração. Deveríamos rezar antes de tentar a correção, deveríamos rezar pela conversão, deveríamos rezar depois de tudo feito. Como Jesus lembra, não é? Se dois de vós estiverem de acordo sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido. Portanto, rezamos para nos aproximar a fim de corrigir, rezamos para que aquela palavra trocada seja fecunda, rezamos para que aquela palavra gere fruto de conversão. E rezamos pedindo coisa boa. O Senhor estará no meio de nós quando rezarmos por essa intenção. Por isso, a correção fraterna começa com oração, deveria ser feita em ambiente orante e deveria ser regada da oração posterior que favorece a conversão do coração e a mudança. É por aí, meu irmão, minha irmã, que nós tínhamos que ir. Que a nossa Eucaristia dessa noite nos ajude nessa bela tarefa. Somos responsáveis pela vida uns dos outros. Deus vai me pedir contas da correção que eu não fiz. Da correção que eu não fiz e por isso o irmão se perdeu.
e morreu. Deus vai me pedir contas da correção que eu não fiz com amor, devendo a fazer com amor, porque o amor é a única coisa que devemos uns aos outros e é o cumprimento de toda a lei. A correção que fizemos no respeito à privacidade, a correção que fizemos segundo o método de Jesus, um a um, alguns e a comunidade, de modo que aí, este sim é o lugar onde certamente Deus vai tocar aquele coração, fazendo sentir-se muito amado e por isso capaz de uma mudança. Que a Virgem Santíssima, que ouviu e acolheu a palavra, nos ajude também a acolher e guardar esta palavra bendita e aprendamos a fazer correção fraterna, útil a todos, a mim e a você. A minha última palavra aqui, antes de terminar, é uma palavra de agradecimento à Pastoral dos Surdos. Hoje nós convidamos alguns irmãos desta pastoral, desta comunidade, para estarem aqui conosco, e alguns estão. Então, nossa gratidão a eles, agradeço a você, meu irmão, minha irmã, surdo, surda, conosco. Agradecemos a equipe de intérpretes que está aqui conosco nessa noite, né? A pessoa do William, da Denise e da Tânia. A nossa imensa gratidão a eles pelo trabalho bonito que realizam todas as semanas aqui. E a nossa gratidão a você, papai e mamãe, que tem um filho, uma filha, surdo, surda, e que tem se empenhado grandemente na educação da fé desse menino, dessa menina. Que também a nossa capacidade de acolher por causa de Jesus e no nome dele, possa incluir também esse membro querido da sua família, que precisa e merece conhecer Jesus, segui-lo e se converter também a ele. Que a nossa Pastoral dos Surdos esteja a serviço da vida e da salvação das pessoas, apresentando a todos o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.